Boa, rapaziada! Mais um vídeo iniciando, certo? Diretamente do B13. E é isso. Já chega deixando o seu like, certo? Comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e segue lá no Instagram, @_pablo.019. @MC_B13. Segue o Bairro 13 TV aí também. @CH_CH.06. @RDB13. É isso, rapaziada. Rapaziada, hoje nós vamos reagir o Borges Traidores, certo? Produção Jazz, do EP dele aí, ó. Que EP, João? Do álbum. Do álbum. Do EP. Do álbum. Vamos lá então, né? Aumenta, mano, tá vendo? Quanto que tá? Aí. Primeiramente um salve pro Derek, Jazz, pra Felipe, da minha escute. Os de verdade são poucos, na sua vitória todo mundo é seu amigo, na sua derrota todos somos. Tem muito lobo com pele de cordeiro que diz ser cria. Ser seu mano, olha tudo que você tem. Os caras dão um grande abraço e avisa que vencemos. Quem não confia, não traíra. Mas nem chega a minha tropa, é tipo ser um suicida. O mano chamou de filho e só cuidou da própria firma. Se apropriou da cultura pra acabar com a nossa vida. Neguinho, você flopou porque tu me abandonou. Na próxima eu não vou deixar o amor falar alto. Vira as costas pra quem era seus amigos de verdade. E se não fosse Luan, eu tinha me suicidado. Agora você vê rico, eu tô vive de aparência. Mas se depender de mim, você continua frustrado. Confesso que muitas vezes a compaixão fala baixo. É vontade de sempre tá falando mais alto. Salve pro DG, meu mano PLAZ. Poucos manos nessa vida tu encontra de verdade. Eu me boto com dinheiro, não ligo pra vaidade. Falo contigo por pena, você é um verme covarde. Vários traidores, vários inimigos que te beijam e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levantei a cabeça, ele não cola mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Vários traidores, vários inimigos que te beijam e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levantou a cabeça, ele não anda mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Eu posso acabar como o da Leste, com uma bala no peito por causa de invejoso. Eu me alimento de música batida até o osso. Minha pique cospe fogo, PG caneta de ouro. Lágrima sua de sangue, o eco do túnel vazio. Turbilhão de emoções que me deixaram pensativo. Tipo talento creator, nunca vou ser entendido. Quantas vezes eu me perdi dentro do meu próprio vício. Vários amigos nessa vida eu vi partir. Quantos inocentes perderão a liberdade? Salve pro meu pai, você é uma eterna saudade. Confio em ninguém, mas sei todos que é de verdade. Nada pode te parar, nada pode te parar, nada pode me parar, e nada vai me parar. Vários inimigos que te beijam e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levantei a cabeça, ele não cola mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Vários traidores, vários inimigos que te beijam e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levantou a cabeça, ele não anda mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Arcado Flamengo. Tá, o bagulho ficou chave, já. Pesado. Porra. Cenário muito louco, hein? É, já. Bagulho na cera, né? É, de greve. Vaizão. Pô, Tá o nome do da Leste. É mesmo. lembrou, né? Inveja, mataram o da Leste. É, Foi mesmo. o bagulho é louco. O bagulho é louco. Pai, essa parada aí da cena, sabe, com a fita, eu vi ontem lá no story dele, tá ligado? Assim, quando lançou lá no Spotify, pá.
Aí ele pegou e falou que os caras fez um ao vivo também, tá ligado? Os caras estavam muito perguntando, ei, lá os traidores, lá não sei o que, pá. Ele falou que foi esse bagulho quando tava na produtora lá, tá ligado, mano? E esse bagulho do cenário da cadeia, da cela, tá ligado? É porque, tipo assim, ele tava preso, tá ligado? Na produtora, porque um bagulho assim, mano. Então ficou chave, então, tipo, acho que o pessoal pique, acho que ficou pensando que era treta com alguém, tá ligado? Isso e aquilo. Aí já como de logo perguntou, ei, o bagulho traidores lá e pá. Aí ficou chato, tipo, um vídeo foda, mano, sério, louco. O vídeo ficou como? Pesado. Produção fantástica. Monstro. Yes. Foi Traidor. pesado, mas esse álbum tá vindo como? Tá mesmo, João? Traidores. Traidores. Quem traiu vai pagar, filho. É. Obrigado, rapaziada. Aquela parte ali também do. Dele enterrando a A cara do Flamengo, cara. tá A cara do ligado? Flamengo. Parça, deu pra me entender que, tipo assim, largando o crime, tá ligado? E bicando na música, tá ligado? Mas agora ficou bom, chave. Já não vou da música. É isso mesmo. Vai, mano. Traidor, como que é? Traidores é. Não sei. Puta, não deu pra entender aquela segunda palavra, parça. Sempre, não sei o que, não sei o que. Puta, agora, caralho, como que o cara esquece? Acabou de ver o bagulho. Porque nós tá falando outra fita aqui O já. cara me dava lá, a cara do Flamengo. Mas é isso, Flamengo, rapaziada. Mano, como? Ficou chave, já, você é louco, pesada demais. Pesada, rapaziada. Se você não viu ainda, rapaziada, vai lá, certo? Vai lá ver o álbum do mano. Tá no canal dele, Borges, certo? Cara, é monstro. E é isso. Deixa o like. Comenta. Puta, mano, os caras tinham que trazer pelo menos umas 3 músicas por mês, né, parceiro? Não, 2 músicas tá bom. No primeiro mês, 15 dias. tá ligado? Tipo, não, 2, tá ligado? Vai, dia 5, dia 1º, dia 2, tá ligado? Vai, vamos supor, o mês vai ter dia 30. Não, melhor assim, dia Pô, 15 e vamos dia supor- 30. É, pode ser. No meio do mês e no final. É, isso mesmo. Os caras poderiam fazer isso, né? Mas isso é louco, o bagulho é dinheiro pra caralho que vai sair também, mas dinheiro que entra também o bagulho é louco. Lógico que é. O dinheiro que sai, pá, tá investindo, né? É, isso mesmo. Tá mesmo? Passa, eu vi ele falando no story dele, mano, que ele gastou não sei quanto, passa, pra gravar videoclipe, tá ligado? O bagulho gastou uma moeda, mano, isso que é foda, o bagulho do videoclipe gasta muito, passa. O bagulho se gasta no videoclipe, dá pra você fazer não sei quantas produções. Porra. Mas também o bagulho fica como? Chave, monstro. O bagulho entra uma lote, né? É, isso mesmo. Que não, o canal é pessoal, o canal é dele. Ele tá investindo Puxa pra a ele história. mesmo. Porra. É, isso mesmo. Visualização, o cara é mídia, filho. Borges. É isso, rapaziadinha. Deixa seu like, certo? Comenta, compartilha. Se inscreve no canal também, ativa as notificações aí, ó. Vambora. Finalmente, né? Os 1000 chegando. É, rapaziada, eu quero agradecer aí pra vocês, hein? 1.100. Fortalece É, mais, ele rapaziada. falou. Rapou a cabeça. Tapou a cabeça. É só isso, rapaziada. Esses caras aqui comem, os caras não rapam, não. Não, só eu. você falou. Olha só como o cabelo fica. A minha já cortei, ó. Caçando. Cabelinho na Ó, o régua. pai é mas gato. só- Esquece. Mas só agradecer aí, família. ó. Só agradece, Obrigado, né? mano. Muita fé. Vamos É 3 isso. mil agora, né? Rumo aos 10, 15, 30. 20, 50 mil, Só 100 100 mil. mil, 1 milhão, 2 milhões. Só multiplicando, só, É. só marcha pra cima. Só filho, não compartilhar, carrega. rapaziada. Compartilha Nós não dá é, nós é foguete, nós não dá é. É. Só Só compartilhar, decola. filho. Ele vem voando, filho. Certo? É isso, rapaziadinha. Tamo junto. Segue nós no Instagram, certo? Eu também, né? @_pablo.019, certo? @MC_B3. Segue o bairro 13 aí também. @CH_CH.03. @RDB13. Aí, rapaziada, como eu chamo dar um salve aqui pra mina, né? Que a mina pediu, Como, certo? né? Pra Vicky, João. A mina lá, Vicky B13. Sua fã? Não. Sua namorada? Que minha namorada, chefe? E aí, qualquer fita, mano. Lá. Minha A namorada mina vai ver lá, viu? Minha namorada, ela é esse cara. Dá um salve já pra mina aí também. Oxe, ela é sua Não, fã. dá um salve, Ela é sua cara. Dá um fã. salve, essa É parceira, isso, né? forte Não? abraço. É nóis, rapaziadinha.
Neguinho, você flopou porque tu me abandonou. Na próxima eu não vou deixar o amor falar alto. Vira as costas pra quem era seus amigos de verdade.